Olá, sou Etienne Marcos Rocha, da Gestão de Projeto na Prática, GPNP. Estamos aqui com mais uma entrevista, dessa vez para a gente falar sobre projetos em empreendedorismo. E para isso eu convidei um dos primeiros clientes de mentoria em implementação de projetos de novas empresas. Hoje estamos aqui com os irmãos Machado, Fábio, Gil e Marcos, em que eles vão falar sobre a M3X Bike, um negócio de sucesso, que a gente começou lá em 2016 a implementar, a pensar sobre esse negócio. Fábio, Gil e Marcos, muito obrigado pela disponibilidade de vocês, né? Nós estamos gravando aqui no sábado, logo depois do expediente deles, né? No final da tarde, né? Muito obrigado mesmo, né? Eu queria que vocês começassem a falar, para me situar, o que é esse negócio M3X Bike? A M3X Bike é um projeto, como você disse, que iniciou lá em 2016, que foi a ideia que surgiu de um dos irmãos e abraçada pelos outros irmãos de imediato. E gostamos da ideia, tínhamos já uma vontade de entrar nesse mundo de empreendedorismo, gostamos da ideia e partimos para justamente estudar um pouco dessa área, estudar um pouco de qualificação nessa área, porque desde o início da ideia inicial surgiu logo a ideia de fazer algo diferente. Quando um dos irmãos, que foi o Marcos, teve a ideia de dizer assim, eu tinha vontade de botar uma loja de bike. De imediato surgiu ali, sim, mas uma loja de bike é uma coisa muito comum. Realmente, hoje em dia, a gente está vendo muita bike interessante na rua, muita bike cara, muita bike com tecnologia. Seria interessante se a gente partisse para botar algo diferente, algo que não tem aqui ainda, algo que realmente fosse à altura justamente do desenvolvimento que está acontecendo com a bike, de tecnologia, de tudo que ela tem trazido. E, então, desde o início, a ideia foi essa, foi buscar, trazer um projeto, construir um projeto de algo que fosse diferenciado aqui na nossa região. Então, o projeto M3X Bike foi uma ideia de trazer uma loja, mas o alicerce dessa loja, o que estava por trás dessa loja, era um projeto muito interessante de a gente trazer, primeiro, o nosso eu, quem éramos nós, botar a nossa qualidade, a nossa educação, a nossa crença na frente de tudo e trazer algo diferente. E aí começou desde da pesquisa para buscar o que tinha para qualificar de melhor. Então, buscamos o que tinha de melhor no mercado para qualificar, que foi a Parktur, a Escola Parktur. E, a partir daí, a partir desse padrão da Escola Parktur, tudo buscamos nesse padrão. O mais alto padrão para trazer o que tinha de melhor aqui para a nossa região, porque a gente enxergou desde o início que havia uma carência. É muita bike que está chegando com tecnologia, mas também muito curioso. A maioria das pessoas que estão aí foram pessoas que pedalavam, começaram a mexer em suas bikes e partiram para abrir uma loja. Outros eram mecânicos de outra coisa, outros eram borracheiros, e diversas coisas. E partiram por conta própria a mexer em bike, e a gente não queria ir por esse caminho. Primeiro que a gente não era do mundo da bike. Então, a gente buscou, a primeira coisa foi qualificação. Então, esse é nisso que se resume o nosso projeto. Muito legal, Fábio. Obrigado. Então, fica a dica aí, né? Uma loja, né, com serviço, né, de manutenção também de bicicletas, com produtos, né, na área de bicicletas, e aqui em Salvador. Né? Então, fica a dica aí para o pessoal de Salvador. No final, a gente vai estar colocando, né, o endereço, onde é que fica, né? Mas, já adiantando, né, fica na Avenida Paralela. A gente vai colocar o endereço aí para vocês verem. Então, eu senti muito isso desde o início, né, o que o Fábio falou, né, de colocar a crença deles, colocar a educação deles. Né? Eu achei isso muito legal, né, quando eles me procuraram. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre né, o que vocês faziam, né, o que cada um de vocês fazia, né, ou continua fazendo, né, antes da M3X Bike. Bom,
Para mim foi uma mudança radical, né? Eu era da área de tecnologia, trabalhava no setor de informática e em 2010 com essa mudança, a criação da Lava Jato, e então muita coisa mudou. E aí foi quando a gente passou, né, a partir para um plano B. E o plano B foi esse aí, buscar esse caminho, né, direcionado por Marco aí, para o caminho do ramo de bicicleta. Agora, bem como o Fábio falou isso aí, né? O que ficou bem diferente para a gente foi o fato de que a gente não aprendeu fazendo, né? A gente queria fazer, mas não sabia como. Então, a única opção que a gente tinha era ir estudar, se profissionalizar para fazer a coisa da maneira certa. Então, eu vim da área de tecnologia que não tinha nada a ver com mecânica. Eu sou Marcos. Eu fui dessa geração, dos pioneiros na área industrial. Trabalho em uma multinacional ligada à manutenção. Tenho, como é o nome, uma certa linha para manutenção. Eu acho que talvez fosse isso que veio a ideia da loja de bike, entendeu? Mas continuo ainda na área industrial, continuo trabalhando, dividindo o meu tempo aqui e na indústria. A intenção é me dedicar 100% aqui, que foi a minha descoberta. É o meu plano B, que eu estou querendo que se torne o plano A, e único. Eu estou ainda trabalhando numa grande empresa, no petroquímico, isso começou num projeto de pós-carreira. Né? Eu venho me estruturando para isso e hoje eu estou já no processo de buscando a aposentadoria, porque fechar um ciclo e tinha um projeto de entrar no mundo do empreendedorismo. E quando a gente começou isso, o nosso projeto, a gente sempre valorizou muito a qualificação, a gente fez a divisão, né? Eu parti para me qualificar na área de empreendedorismo, né? Eu busquei o Sebrae e tomei o curso do Empretec, e Gil se qualificar na área técnica de manutenção, né? Porque a gente entende que precisava desqualificar tanto na área de empreendedorismo como na área de manutenção. Então, isso começou para mim como uma ideia para um pós-carreira, entendeu? E ainda continua. E aí fui pegando, me apaixonando, como o Marco disse, hoje sou apaixonado por isso aqui, estou aí há um bom tempo sem saber o que é folga, porque minha folga do trabalho é trabalhando aqui, e é uma coisa que não me cansa, né? Porque é muito prazeroso. Então, é isso aí. Muito legal, né? Então a gente viu aí que teve todo um planejamento, né? Então não foi uma coisa que veio, né, assim de supetão, né? Pelo que eu entendi, né? Quando vocês me procuraram mesmo, você já tinha, né? Já estava, né, com o Gil fazendo um treinamento, já estava planejado, né? O Gil fazer o treinamento, tanto é que ele não participou de algumas reuniões no início, né? E o Fábio já tinha feito também alguns treinamentos de empreendedorismo, né? Então, foi uma coisa já que eles já estavam planejando, né? Então, eles já vinham com essa parte planejada, né? Com alguma parte planejada. Porque eles... E como é que foi juntar três irmãos para fazer um negócio, né? Que a gente sabe que muitas vezes, né, pode ter briga entre irmãos, né? Como foi que vocês, né, trataram isso? Etienne, essa parte foi a mais fácil, por causa da nossa criação, nossa educação e, o mais importante, a nossa amizade e o respeito. Então, essa parte, essa junção, foi a mais fácil. A ideia de um, né, foi logo abraçada pelos outros. E eu me lembro que nossa primeira reunião, uma das coisas que a gente falou foi o seguinte. Eu me lembro dessa reunião que meus pais, na presença de meus pais, eu me lembro que eu falei lá dizendo assim, ó, se for a gente botar um negócio, mas eu não quero negócio nenhum que seja para explorar ninguém, para explorar funcionário, para entrar em nada errado, para querer nada que não seja lícito. Foi o nosso acerto inicial. Então, o que a gente sabe
que a gente vive em um país em que o convite para o que não é certo, que não é correto, é a todo momento. Então, a gente já traçou isso como meta eu sempre digo assim, que o problema é o primeiro sim. Então, a gente já se preparou para nunca dar esse primeiro sim. Né? Então, sempre ser correto, não queremos uma vírgula que não seja o certo. E essa é a nossa diretriz, né? Que vem da nossa formação. E como o Marco disse, é a nossa união, a nossa amizade, tudo que é recheado com respeito e principalmente admiração que a gente tem um para o outro, né? Entendendo que cada um soma nessa sociedade, cada um tem uma forma de ser. Não quer dizer que não exista divergência, né? Todo mundo sabe o que é família, mas existe divergência, mas família se diverge em cima de um campo de muito amor. Então, é isso que é a nossa meta é nunca decepcionar aqueles que nos criaram. Muito legal, Fábio. Eu fiz essa pergunta, né, para ouvir justamente isso, né, porque foi o que eu percebi desde o início, né. Então, desde quando vocês me procuraram, eu vi muito essa união, eu vi muito essa preocupação, né, de manter essa união de vocês, né. Por isso que eu fiz essa pergunta, para mostrar que isso é fundamental, né. Por isso que também eu fiz questão de ressaltar o que vocês falaram no início sobre crença, sobre educação. Então, isso é muito importante quando a gente vai juntar com outras pessoas, né? No caso de vocês, foram 3 irmãos, mas poderia, né, ser outras pessoas. Então, essa coisa de você procurar pessoas, né, que tenham essa crença, tenham valores igual o de vocês, é muito importante para uma sociedade. Em que momento que vocês perceberam, né, perceberam uma necessidade de buscar alguém, né, buscar uma ajuda profissional para poder implementar, para ajudar vocês a implementarem esse negócio? Etienne, é isso aí, eu sempre bati muito nisso, porque, como eu disse, eu fui o primeiro a partir para essa questão da qualificação. Então, assim, eu fui partir e fiz o Empretec. Então, para mim, era mais fácil essa visão, porque depois do Empretec você se transforma. Aí você aprende realmente o caminho de ser empreendedor. E quando eu saí do Empretec, eu saí valorizando muito essa questão de qualificação e de buscar profissionais qualificados para isso. Então, assim, no início a gente tem muitas ideias, como a gente já falou aqui, vontade, tínhamos uma ideia do projeto, que a gente queria fazer tudo isso, agora a gente precisava de ajuda para organizar isso, a gente não sabia por onde começar e como organizar isso. Então, a dificuldade em partir para o próximo passo foi que nos deu a certeza que precisávamos de ajuda, de alguém que nos ajudasse. E o curso do Empretec me forneceu informações sobre o conhecimento de existir profissionais que podiam nos dar essa ajuda. Né? Porque antes do Empretec, eu estava como Marcos e Gil. Se perguntasse quem buscar, eu digo, quem buscar? Qual é o profissional que faz isso? Então, eu já saí de lá do Empretec com essa certeza que você precisa buscar mentores profissionais qualificados, tomar muito cuidado, eu acho que é importante na escolha porque infelizmente a gente está num país em que existe picareta em todas as áreas. Então, é muito importante na hora de buscar isso. Então, assim, em primeiro lugar, busquei um colega de trabalho que já estava nesse mundo do empreendedorismo e, né, estudando isso, e foi inclusive ele que me fez a indicação, porque sobre você, eu já lhe conhecia, né, mas não nessa área de mentor, de projetos, dessa área. Ele foi que me deu a notícia que você estava nessa área, e eu fiquei muito feliz, porque eu já lhe conhecia de ter trabalhado com você numa outra área, e já conhecia a capacidade, o respeito e a admiração que eu tinha por você na sua outra área de trabalho, a sua capacidade, a sua inteligência. Então, eu não tive dúvida que eu acho que qualquer coisa que você resolva fazer, vai fazer com a mesma qualidade, a mesma competência. Então, foi a dificuldade de estruturar tudo que a gente tinha na cabeça que fez a gente ver a necessidade de buscar um profissional. Obrigado, Fábio, pelos elogios, né? Muito obrigado mesmo. Quando vocês vieram me procurar, eu vi que vocês já tinham, né, algumas ideias, né, já tinham alguns valores que eu achei muito interessante. Você já tinha esses valores, então a gente não precisou
trabalhar muito com os valores, porque os valores vocês já trouxeram do que vocês queriam no negócio. Vocês só não sabiam como implementar, como estruturar, mas os valores a gente não tem. Pode falar um pouco sobre esses valores que vocês já tinham, né? Como é que vocês pensam? Você já tinha visualizado o negócio, você já tinha um negócio na cabeça de vocês. Vocês podem falar um pouco disso? A gente tinha na cabeça, mas não, assim, principalmente o Fábio tinha esse pensamento de abrir algo, de a gente montar alguma coisa. Principalmente ele e Marcos. Na verdade, não tinha nada de bicicleta, como foi né, uma sabedoria de marca, assim, um momento mesmo de privilégio dele de trazer essa ideia. Mas a ideia antes não tinha montado nada, foi tudo montado em cima do que dali disparou essa sugestão de marca, como ele foi feliz de colocar isso para a gente, e a gente começar a matutar, descobrir o que é isso. A gente tinha um conceito muito resumido de bicicleta. Fomos remetidos à infância, né? E ali a gente pensou naquela simplicidade que era. A gente não tinha nem ideia de que era realmente, como estava o mercado de bicicleta e como vem crescendo a cada dia, né? Então a gente teve que aprender muita coisa, teve que se modificar em muitas coisas, teve que suportar muita coisa para conseguir colocar, né, a M3X em ação, para conseguir colocar tudo. As pessoas que chegam aqui demonstram muito encantamento com o tratamento, com o resultado dos serviços, com a estética da loja, e fala assim, pô, tipo como se a gente fosse privilegiado de ter sido, de fazer isso acontecer, mas isso eles não entendem o que está por trás dos bastidores aí. Como foi difícil e como é difícil tudo isso. Como é difícil. Mas Gil, você falou aí, né, coisas que você já tinha pensado antes, né? Porque quando você falou assim da estética da loja, né, você já tinha, né, na cabeça, por exemplo, né, que vocês queriam uma coisa transparente. Vocês não queriam uma oficina lá atrás. Sim. Vocês queriam uma entendi, então você fala, falando. Vocês entendi você falaram... falar. Diga, pode continuar. Não que eu entendi você falar que era antes, mas não, quando a gente botou hora de botar o plano em ação, o que é que nós vamos querer, o que é que nós vamos criar, como é que nós vamos abrir a porta, de que jeito, aí foi, a gente começou a buscar ajuda de profissionais, tanto do lado do visual, a estrutura da loja, como a gente queria, como a gente tinha um conceito muito sobre transparência, né, sobre ser porque a gente fez alguns levantamentos e eu via muitas pessoas reclamarem disso, da falta de qualificação dos profissionais, dos altos custos e, principalmente isso, as enganações, né, de ter feito coisa que não fez. E hoje a gente entende isso na prática, porque várias bikes chegam aqui com a indicação de que foi feito tal serviço, e quando a gente abre a bike não foi feita. Então, a gente entendeu o que eles reclamavam tanto, né? Então, assim, na prática. Então, a gente tem que fazer algo diferente. Vamos fazer algo bem bacana, uma loja bem agradável. A gente criou uma coisa assim do acolhimento, né? Todas as pessoas que entram aqui, elas se sentem bem acolhidas. Criamos um café, um cappuccino, que é um processo de ligação muito forte também, que nessa pandemia está ausente, não está tendo auxílio, na verdade. Mas a gente teve que estar pensando em tudo diferente do que a gente tinha visto, né? A gente já sabia, toda essa busca que a gente fez de mercado, como eram as lojas, e viu que elas eram muito parecidas, eram muito comuns. Então, se a gente tinha que fazer algo diferente no tratamento, a gente tinha que fazer também no visual. Esse algo diferente, eu coloco a lembrança, como eu sempre falo aqui, vamos lembrar que a gente é consumidor. A gente não deixa de ser consumidor só porque a gente é hoje um empresário. Então, vamos tratar pessoas como a gente gostaria de ser tratado, respeitando, certo? Dando atenção, sendo honesto, algo, eu acho que é o diferencial da nossa empresa, a gente olhando sempre o outro lado, a gente se colocando sempre no lugar das outras pessoas. Desde o momento que uma pessoa entra aqui e fala assim, estou querendo iniciar no mundo da bike,
Porque o importante, a gente não se preocupa não só em vender a bike, a gente também se coloca à disposição em aconselhar, em amparar, em dar conhecimento àquelas pessoas, mesmo que ele não adquira nada aqui, mas pelo menos ele vai ter uma família, vai ter uns amigos aqui, para qualquer momento a gente está à disposição. E, assim, dentro desse projeto que a gente fez de transparência, a gente resolveu fazer uma oficina de gestão à vista. É uma oficina que o cliente ele fez aqui e acompanha tudo que está sendo feito na sua bike. Então, assim, para também tirar, desmistificar essa coisa de que eu não sei, a oficina é lá no fundo, eu não sei o que foi feito. Eles só dizem para mim. E aqui na nossa oficina, quem não teve ainda a oportunidade de conhecer, que venha conhecer, a oficina ela é toda de vidro e dá a oportunidade aqui no meio da loja de que o cliente acompanhe tudo que está sendo feito. Em relação ao comportamental, é muito gostoso, é muito gratificante para a gente ver como, na prática, dá resultado aquilo que a nossa crença nos ensina, que é a nossa educação. De ver pessoas que chegam aqui, às vezes, irritadas, e da forma como a gente recebe, assim, cheio de reclamações, essas pessoas hoje são os maiores amigos nossos da loja. Então, a gente aqui de portas abertas, você recebe pessoas, às vezes, arrogantes, pessoas que não têm uma certa educação, pessoas que já trazem queixa de outro lugar, mas a energia que recebe aqui, a forma como é tratado, o respeito, o equilíbrio, é aquela coisa de que diz assim, que né, o ditado bem forte que fala, gentileza gera gentileza. Mas nós aqui compreendemos que tudo é assim, amor gera amor, paciência gera paciência, educação gera educação. Então, isso na prática, ver o resultado disso, de a gente até comentar de certos clientes que entraram aí soltando fogo pela venta, até na forma de falar e na forma como foi recebido, hoje tratam a gente com a maior educação, com o maior respeito, passaram a ser amigos nossos. E você vê também o Instagram com 2 anos de loja, em que você não vê uma reclamação, todos lá falando bem, todos lá falando o que eles mais falam que nos gratifica, que é uma loja família. É uma loja que todos se sentem em família, são tratados aqui dessa forma e se sentem em família. Então, isso também é muito gratificante, esse resultado do nosso projeto. Excelente, né? Eu me lembro que vocês, né, já tinham vindo, né, com esse sentimento. Tudo que vocês falaram aí, vocês já vinham... No primeiro encontro, vocês já passaram isso. Então, no primeiro encontro, vocês já passaram essa, né, essa coisa da confiança. A gente quer transmitir confiança, a gente quer transmitir transparência, a gente quer ter... Não me lembro que um de vocês falava assim, a gente quer ter uma loja, tipo uma boutique, né, uma loja boutique, né, que as pessoas entrassem e se sentissem muito bem, que não se sentissem numa oficina. Né? Então, eu acho isso muito legal e tem a ver com o que vocês falaram no primeiro dia, né? Ou seja, não foi uma coisa que a gente, por exemplo, que eu ajudei vocês, né? Então isso que eu acho muito legal também. Eu não ajudei vocês a colocarem esse valor vocês já tinham. O que a gente ajudou, né, o que a gente ajudou a planejar foi colocar isso na realidade, né? Colocar isso no dia a dia, colocar isso em cimento, colocar isso em vidro, colocar isso numa vitrine. Então, foi isso que a gente ajudou a implementar isso, né? Porque essa parte, os valores, né, o que vocês queriam, vocês já sabiam muito bem o que vocês queriam. E o que vocês têm hoje de resultado é fruto disso, é fruto do que vocês, né, plantaram lá no início. Como é que foi esse planejamento, né? Transformar isso, tudo que vocês falaram, numa realidade? Como é que foi esse processo para vocês, né? Como é que vocês se sentiram diante das primeiras nossas conversas de planejamento? Foram assim, foram reuniões bem difíceis. Por quê? Porque, assim, para mim, estava um pouco mais fácil, porque a dificuldade que Marco e Gil estavam passando, eu passei lá atrás, no curso do Empretec. Quando eu cheguei lá, no início do curso, eu dizia, meu Deus, isso não tem como fazer. Isso que o cara está me pedindo é difícil. Isso daí não tem. E aí, ao longo do curso, eu fui aprendendo, fui compreendendo e, assim, eu, de certa forma, vim para a reunião, vamos dizer assim, pronto. Eu me lembro que eu sempre era como se fosse o auxiliar. Quando você estava explicando alguma coisa, eu digo, não, isso é possível, porque eu já tinha aprendido lá atrás. Para Marco e Gil era mais difícil, porque eles estavam aprendendo ali fora.
Então, eu acho que a grande dificuldade era isso. Eu acho que a grande dificuldade foi eu e você convencer o Marco e Gil, principalmente Gil, daquelas questões de números, de pesquisa, de buscar os dados, de ver os números se transformar realmente em resultados que eram úteis e favoráveis a gente. Então, eu acho que foi o primeiro desafio foi esse. Né? Porque o que eles estavam passando, eu passei lá atrás, então já vim mais pronto, e aí eu lembro que eu ficava sempre tipo de auxiliar junto com você, tentando convencer. Então, de início, eles podem até falar um pouco disso. De início, eu acho que o maior desafio desse planejamento foi esse aí, nas primeiras reuniões. Porque a gente falava muito em números, né? A gente falava muito em... Sim, a gente precisa ter números para poder, precisa conhecer os concorrentes, a gente precisa conhecer mais ou menos quantos grupos de bicicleta tem, né? Em Salvador, por exemplo, né? Quantas bicicletas de alta performance a gente estima, para a gente poder ver se esse negócio é viável ou não. Né? Eu me lembro muito assim do Gil, né? Falou, mas como é que a gente vai fazer isso? Né? Como é que foi isso? Eu estou voltando aqui ao passado, aqui, lembrando daquelas reuniões que saía estressado, que eu ficava sem entender o que estava... Como é que eu vou oferecer números? Como é que eu vou saber? Como é que eu vou perguntar isso? Até quantidade de produto. Eu não sei nada, a gente nunca fez isso. Como é que a gente vai conseguir esses números? Mas, assim, a gente vê hoje como isso tudo foi importante, entendeu? Como foi super válido você trazer essas informações para servir de parâmetro para muita coisa que a gente usa hoje aqui. Muita coisa foi usada esse parâmetro dessas confusões, dessas reuniões aí, que às vezes eu até entendo como você tinha tanta paciência, tanto nervosismo meu, que Ave Maria, realmente eu não conseguia compreender. Eu acho que não foi nem como é o nome? O conhecimento. Eu acho que o fator principal disso aí foi as provocações. Eu olhava assim para você, eu olhava, o que é que esse cara quer? Esse número, às vezes eu levantava, respirava, como é que eu vou conseguir isso? E você, não, eu quero, números, eu não quero saber. E a gente foi correndo atrás. Quer dizer, na realidade, essa sua provocação, a sua presença, a presença de uma pessoa, de um coach no meio da gente, de quem quiser abrir o negócio, é fundamental. Porque você não dá o peixe e ensina a gente a pescar. Não provoca a gente. Não entrega nada na mão, entendeu? Então, isso aí mexia muito com a gente. E hoje vocês veem, né, que os números são importantes, né? Então, eu me lembro que assim, a gente falou assim, qual é o estoque mínimo que a gente vai comprar, né? Quais são os primeiros equipamentos que a gente vai comprar, né? Os primeiros produtos, né? Ou as primeiras roupas, quanto é que a gente vai comprar, né? Então, nesse número, eu me lembro da dificuldade, né, que vocês tinham de colocar esse número, mas saiu um número, saiu um plano de negócio viável, e que depois, né, desde os primeiros números, né, eles batiam mais ou menos com o que a gente tinha planejado. Então, foi muito bom, né, a resposta de vocês também. Vocês podem ter expressado, né, mas eu acho que saiu um resultado bom. E uma dificuldade também, assim, além da dificuldade que a gente tinha dessa compreensão, a gente também a dificuldade é que a gente está numa região que não tem as coisas muito bem organizadas. Essa questão de bike está crescendo, mas de uma forma desordenada. Agora eu estou vendo aí as coisas se organizando. Hoje a gente é associado à Aliança Bike, que é uma associação que atua no Brasil inteiro, é a sede em São Paulo, mas tem procurado. Então, você vê que são pouquíssimas pessoas aqui na Bahia que são associadas a ele. Era muito difícil encontrar esses números aqui, porque não tem nada organizado. Então, foi uma luta também, além da nossa compreensão. Quando resolvemos sair para buscar esses números, não era nada fácil, porque a gente não tem uma associação aqui local, não tem as coisas estão muito... Era empírico. Quando a gente dizia assim, tem 80 grupos, a gente já descobria que já tinha 100, 120. Quando dizia que tinha tantos, 80 por grupo, a gente descobriu que tinha grupo que tinha 150 pessoas, então não tinha nada preciso. Então teve muita dificuldade pela falta também de
de uma organização nesse movimento de bike aqui na nossa região. E esse número de bicicletas, né, mais ou menos, hoje, né, vocês têm uma estimativa, só que é um número nosso, né, é o número de vocês, né, então a gente não passa esse número porque foi um número, como você falou, esse número não existe. Então a gente conseguiu através de quê? Através de várias conversas, como vocês falaram, né, vocês fizeram um levantamento, né, com vários grupos de bicicletas, né, então a gente botou um percentual em cima e hoje a gente tem um número mais ou menos de quantas bicicletas e de quanto que a gente está atuando, né, nesse segmento, né, quantas bicicletas, né, vocês estão fazendo serviço, né? E no planejamento também, né, além desses números que a gente precisou para fazer o plano de negócio, depois veio de planejar como é que seria, né, a loja, por exemplo, né? Então isso veio mais fácil, né? Então a gente conversou vocês conversaram com alguns arquitetos, então a gente deu preferência em arquitetos que tivessem já conhecimento em loja, para não fazer, né, não fazer nada diferente, nada sem experiência, que tivesse alguma experiência em loja. E aí saiu uma loja nessa que bastante atrativa, né? Uma loja bastante atrativa para os clientes, né? Para quem passa, para quem entra na loja, né? O que mais vocês lembram dessa parte do planejamento que vale a pena falar? Uma das coisas assim, que eu lembro é a questão quando a gente começou a selecionar os arquitetos. E eu me lembro que eu falei assim, eu acho que ficou um grupo assim, de 4 a 5 arquitetos, né, mais ou menos. E engraçado que dos 5 arquitetos, 4 eram arquitetos bastante experientes, de muitos anos de arquitetura, e a quinta era essa associação de 3 arquitetas que eram novas, pouco tempo de formado. Eu me lembro que eu fiz o seguinte comentário para Gil e Marco, né, que a gente queria uma coisa moderna, uma coisa diferente. E eu me lembro que eu fiz um comentário assim, que eu sentia muito atraído pelas meninas, porque eu achava que era muito mais fácil você conseguir isso que a gente queria, do moderno, do novo, com alguém que nasceu já nesse novo, do que alguém que tem 30, 40 anos de arquiteto lá atrás e está tentando se atualizar. Né? Então eu disse isso, eu acho que quem se formou há pouco tempo já nasceu nesse novo mundo, essa nova tendência, e seria mais fácil. E isso influenciou para a gente aceitar pegar as meninas que... Eu me lembro que você disse assim, ó, esse processo agora é lento. Elas vão fazer um desenho, um projeto, vão mandar para vocês vão discutir, aí manda para eles de volta. Eu me lembro disso. E o interessante disso foi que quando eles mandaram para a gente, foi papo. Quando eles mandaram, a gente conversou que mandaram, a gente disse, pô, é isso que a gente quer, é isso que a gente queria. Encaixou tudinho, eu não lembro de ter feito nenhuma mudança, nada. Eles compreenderam de imediato e nos apresentaram um projeto que foi aprovado de imediato. Não teve nem essa coisa de muda uma coisa, volta para eles voltam de novo. O que foi feito de ajuste foi aqui dentro. Foi, às vezes, mudar uma coisinha aqui dentro, né? O tipo de piso que foi sugerido, a gente outro tipo de cor, essas coisas. Mas, em relação ao projeto da loja que a gente idealizou, elas acertaram em cheio. Então, eu vi que nós acertamos nessa questão de buscar quem era. A gente acabou escolhendo dos 5 o que tinha menos tempo de formado em arquiteto. Mas são pessoas que, apesar do mesmo tempo, já trazia bastante conhecimento de loja e tudo isso, e de uma competência fora de série. E o mais importante é que isso aí serviu também para o futuro da loja. Hoje, a gente trabalha sempre com pessoas novas, dando oportunidade. E até agora não nos decepcionaram. Isso aí é o caso da nossa colaboradora em redes sociais, que é uma menina também recém-formada e sempre está surpreendendo a gente, sempre está com a gente em qualquer momento, em todos os momentos, entendeu? Isso aí está fazendo parte do nosso dia a dia. O novo. Acreditando no novo. É o que a gente sempre pensou, em fazer algo diferente, certo? Acreditar nas pessoas, as pessoas também acreditar na gente e acreditar na nossa loja, no nosso projeto. E assim, Edgar, não deixar para não ser injusto, precisamos, eu acho que citar
que nós estamos falando da A3 Design, né, que são a empresa de arquitetura, que é de Lissa, as arquitetas são Lissa, Mel E Deus. corta isso aí, viu? Vão me bater depois. Mas aí, independente de tudo, é a 3 Design, que são pessoas maravilhosas, que nós gostamos muito e competentes demais. Muito bom, acho que essa parte social de vocês também, né, de querer trabalhar com o novo. Eu me lembro também, né, que com a loja pronta já, isso não estava no planejamento, né, e que vocês decidiram contratar uma organizer para poder organizar a loja, né? Então, assim, muito legal isso também, né? Para dar um senso, né, de organização, um senso de disciplina, né? E um visual também da loja, né? Eu acho que foi uma atitude acertada de vocês e que não estava no planejamento. Então, os projetos a gente vai percebendo também, né? Isso é normal, né? Os projetos têm mudança, que sejam para melhor. Então, muito legal, né? Na parte do planejamento, tem mais alguma coisa que vocês queriam falar? Não, eu gostaria de falar na parte do planejamento o quarto elemento desse projeto, que é o meu sobrinho, que é mais um Machado, que chegou, ele com aquela juventude dele, com o lado esportivo dele, que é o nosso sócio, que hoje a M3X Bike tem o quarto M, entendeu? Que é uma pessoa que tem uma grande responsabilidade e importância hoje na loja aqui também. Ele não está presente hoje, mas é uma pessoa fundamental e que deu também aquele ar de juventude, esportividade na loja. Algo que a gente não pensava, mas foi durante o projeto que surgiu o Caio, entendeu? Que faz parte da nossa família, do nosso sangue também. Como você falou, Marcos, né? Ele não estava no planejamento, né? Então ele apareceu. Eu me lembro que foi mais na execução, né? A gente já estava executando, né? Quando ele apareceu, né? O projeto já estava em execução, né? Então, mas é muito legal você ter falado, né? Então isso foi uma das coisas, né? Que apareceu durante a execução também, né? E veio contribuir. O que mais que vocês lembram da execução? Agora, na execução, como é que foi fazer a reforma da loja? Como é que foi ter toda a parte da documentação da loja? Como é que foi comprar os primeiros materiais de suprimento, né, de estoque? Como é que foi isso? Comprar as primeiras bicicletas? Como é que foi esse processo da execução? Rapaz, a parte da execução e o dinheiro que a gente entrou com a cara e a coragem e a vontade. Lembra disso? Eu não ia E a nem gente tocar nesse trabalhando. ponto, Marco, mas é legal que você tocou, porque eu até falo, né, quando vocês entraram, né, vocês só tinham a ideia, né, vocês não tinham nem o dinheiro, né, como vocês, né, Só falaram. tínhamos o nosso salário. Então, Só tínhamos o nosso salário. Entendeu? Então, a gente foi financiamento de banco. Você foi fundamental em indicar os profissionais corretos para a gente, entendeu? Os profissionais indicar os bancos corretos, com as melhores facilidades. E os bancos, por sinal, aqueles que oferecem as melhores facilidades, são os mais burocráticos e os mais vagarosos, entendeu? Então, a gente foi espremendo de um lado, espremendo dentro de casa, dividindo o nosso salário e com a fé e a confiança que a gente tinha um no outro, e principalmente em Deus, vamos tocar, vamos seguir o nosso objetivo. E nessa parte aí, o planejamento foi fundamental, porque se a gente, do jeito que, como disse, ainda não tínhamos o dinheiro, se a gente não tivesse um planejamento, seria impossível a gente pensar o que a gente poderia estar fazendo de início, saber quais eram as prioridades para segurar esse projeto, porque a maior dificuldade foi essa parte burocrática. Para você ter ideia, para a gente partir para o financiamento no banco, como ele disse, você indicou para a gente os consultores financeiros,
e ajudaram a gente nessa parte, que a gente não tinha nem ideia por onde começar. E assim, e para dar o financiamento, a gente precisava ter já um projeto arquitetônico, ou seja, precisávamos ter já a sede, onde seria a loja, isso sem dinheiro. Para você buscar o dinheiro, você já precisava ter o projeto, a sede, aí contratar o profissional, sem dinheiro, a contratar o profissional para fazer o projeto da loja, porque o banco exigia tudo isso. Então, nessa brincadeira burocrática de tudo isso, foi quase 2 anos pagando aluguel de loja fechada. Imagine a luta que foi. Até sair a grana do banco, com todas as exigências, com tudo, foi quase 2 anos, a loja paradinha, sem fazer reforma, sem nada, fechada, e pagando, porque a gente tinha já que contratar a loja para fazer o projeto para apresentar para o banco. Então já tínhamos que ter. Então isso foi uma grande dificuldade. Naquele nosso compromisso de fazer tudo que é certo e correto, o caminho é mais longo e mais difícil, né? Ele oferece o tempo todo um atalho, mas são atalhos que normalmente não são lícitos. Então a gente sempre, como eu disse, o perigo é dar o primeiro sim. A gente sempre dando não a esse tipo de proposta, para propina, para isso, para aquilo, para as coisas, fizemos as coisas tudo correta, e isso teve um preço que foi quase 2 anos para que tudo saísse realmente fazendo certo. Porque, infelizmente, a gente vive em um país que parece que tudo é estruturado para as coisas erradas. Tudo é mais fácil para quem faz as coisas erradas. Mas nós, mais uma vez, alicerçados em nossa educação, em nossa fé e tudo isso, fizemos tudo correto e foi um grande desafio. Até essa grana do banco sair, foi um sufoco, a gente segurando com o nosso salário, apertando em casa, e não foi brincadeira não. Mas, lhe digo, isso tudo só foi suportável porque tínhamos um projeto em que era um projeto que a gente conseguia enxergar na frente. A gente já sabia, não era coisa, a gente já sabia o que estava gastando e já conseguia enxergar na frente o resultado que ia dar do que a gente estava fazendo. Então, mais uma vez, sem um planejamento, sem um mentor para fazer um projeto sério, correto, seria impossível isso. Porque a gente estaria mesmo que doido, ia estar gastando muito mais, ia estar sem saber no que gastar, aí você não consegue definir suas prioridades, não consegue definir o que você deve gastar agora, e isso deixa para depois, e é o projeto que mostra isso tudo. É o planejamento do projeto que mostra exatamente isso tudo. Muito legal, né, essa coisa que vocês falaram aí, né, que coisas acontecem no projeto, né, então a gente tem que estar preparado para esses que a gente chama de riscos desconhecidos, né, então alguns riscos desconhecidos, principalmente, né, no processo, né, com financiamento do banco ocorreram, e apesar da gente ter feito, né, a análise de risco, não sei se vocês lembram, a gente fez análise de risco, que foi até um evento festivo, né, onde vocês convidaram algumas pessoas, né, de confiança de vocês para a gente fazer análise de risco, né? Isso é uma das práticas que eu faço, principalmente quando o negócio é mais familiar, a gente fazer uma análise de risco, né, com pessoas, com familiares, pessoas de confiança dos sócios, para que a gente possa discutir um pouco mais o projeto, que muitas vezes a gente não consegue ver. Então, mas mesmo assim, né, surgem os riscos, né, desconhecidos, como agora, né, surgiu a pandemia, né, que foi um risco desconhecido para todos os projetos, todos os negócios, né? Então, mas o que eu achei legal é que vocês responderam, né, muito rapidamente, né? Vocês responderam muito rapidamente, né? Como o Fábio falou aí, ficou 2 anos, mas vocês conseguiram manter esses 2 anos, né? E sempre com muita fé, né? Sempre, né? Com muita fé. Sempre o começo é muito difícil, né? Você falou aí sobre compra de produtos. Imagine para a gente como começar a comprar o produto, qual o produto correto, entendeu? Então, assim, eu fiz até um período em São Paulo, visitando lojas, conversava com os lojistas ou vendedores que davam essa possibilidade, essas informações. Então, teve muita dificuldade. E, assim, para a gente tentar errar, porque não tínhamos muita bala na agulha, entendeu? Então, a gente tinha que fazer
dar tiros certeiros para não ter mais, para não cometer mais o projeto que já diante de todos esses problemas aí que já foram ditos para você. Então, assim, foi a parte inicial de compra foi muito difícil saber qual é o produto diante de uma variedade gigantesca, qual os produtos mais adequados que tem a nossa cara, que combinasse com a loja. Você encontra produtos em todos os escalões e aí a gente achar um produto que tenha o nosso perfil de projeto, que tenha a nossa cara, entendeu? Então isso era uma garimpagem mais difícil ainda. E se encaixasse no nosso recurso, principalmente. E assim, e o mais importante, a gente estava em um mundo desconhecido. A gente estava cego em um mundo desconhecido. A gente não sabia o que é que a gente vai colocar na loja, para abrir na loja. Lembra disso? A gente ficava nervoso, tirava a noite de sono da gente. Como é que a gente vai abrir a loja? Vai botar o que produto? E não foi maravilha, só 1001 maravilhas. Erramos através desses erros de compras de produtos. A gente foi se lapidando. Até hoje é um aprendizado e sempre vai ser um aprendizado que é como foi comemorado na quinta-feira. O nosso filho tem só 2 anos. É uma criança ainda. Ele também aprendeu a andar sozinho. Então, tem muita coisa ainda para ensinar e ele ensinar a gente. Entendeu? O nosso filho, eu estou falando, é a nossa MTX Bike. Então, tem muita coisa para aprender ainda. Nós temos muita coisa para discutir, principalmente nesse mundo que anda em galope, anda em uma evolução fora de série. E é bom explicar que tem até que Marcos Zucchi disse assim, a gente estava cego na relação seguinte, que a gente não citou ainda isso, é que a gente tinha um característico, um perfil, que nos trazia algumas vantagens, mas também desvantagens, que era o quê? Foram 3 irmãos que resolveram entrar num projeto em que nós não éramos de dentro, porque a maioria das pessoas hoje que são donos de loja são ciclistas. São pessoas que estavam dentro do movimento de bike e viram a oportunidade de começaram a negociar coisa dentro dos seus grupos, a consertar bike e vou montar uma loja. E nós 3 somos pessoas que não tinham nada a ver com bike, nem pedalavam. Então isso nos ajuda a fazer tudo diferente. Isso nos ajuda a apresentar um projeto diferente dos outros que estão aí, que têm o mesmo perfil, a mesma característica, que é ciclista que viraram dono de bike. Então, isso nos ajuda. Mas tem a desvantagem disso aí, de quando nós começamos, você começar de algo que você não é do movimento, por todo o planejamento, toda a organização que tinha, um fiozinho na barriga, era grande, de saber quanto íamos gastar com isso, o que é que a gente ia escolher, o que a gente tinha para gastar, o que é que a gente ia botar de prioritário, né? E também uma coisa do planejamento, que já entra na execução que nós não citamos, é assim, nessa qualificação, uma das coisas que apareceu como vulnerabilidade que a gente discutia muito era o seguinte, era a questão de Gil. Gil foi para São Paulo, tomou o curso da Parktour e voltou. Então, quem sai de um curso e volta é o quê? Um estagiário. E a gente tinha uma preocupação muito grande, vamos abrir uma loja para que as pessoas tragam sua bikes às vezes caríssimas, e qual é a bagagem, como é que a gente vai aprender na prática, nas bikes? E aí, assim, tudo estava tudo tão bem planejado, inclusive pelo universo, que a escola ligou para Gil, dizendo que tinha um complemento do curso, se ele tinha interesse de fazer, e a gente, não, vamos fazer, que era mais uma semana lá. E Gil viajou para fazer esse complemento, desse complemento Gil conseguiu o estágio lá, que já foi um grande ganho, de fazer mais uma semana de um estágio, porque a nossa grande preocupação era a Gil praticar, para justamente quando abríssemos a loja, mas assim a gente estava alegre desse estágio, e desse estágio, Gil, da forma que conversando lá, desse estágio, Gil ficou 5 meses em São Paulo. Trabalhou em 2 grandes lojas Concept, que é 2 grandes lojas de São Paulo, uma especializada em speed e outra especializada em mountain bike. Então, isso aí deu uma canja maravilhosa, porque Gil ficou lá não só absorvendo a questão da manutenção, mas o formato de trabalhar,
como tratava o cliente, e aí o que foi que veio a vantagem? Tirou aquilo que era bom e eliminou aquilo que ele via também que era falha lá. Então, hoje a gente tem um grande prazer em dizer assim, que o nosso padrão não é daqui. O nosso padrão é de um grande polo do movimento de bike, que é São Paulo. Então, hoje, o que nós implementamos aqui é tudo que Gil ganhou de experiência lá em São Paulo. Então, nós somos ousados, porque trouxemos projetos e ideias de lá, de lojas, como eu disse, que era conceito, que, para você ter ideia, uma revisão de bike custa R$ 400. Temos esse padrão para aqui, mesmo sabendo que aqui nós não poderíamos cobrar o que eles cobram lá, mas assim mesmo, nosso padrão, que a gente aqui é tudo que foi colhido de bom dessas grandes lojas de São Paulo. Então, é tudo que a gente trouxe para aqui, ou seja, a gente tem a ideia de trazer o que tem de melhor para aqui, para a nossa região. É isso que as pessoas que entram aqui estão entendendo. A gente está trazendo o que é de melhor lá de um polo já desenvolvido para um lugar que está engateando ainda, mas nós já estamos trazendo isso desse polo desenvolvido. Esse que é o grande nosso diferencial. Você sabe qual foi o grande frio na barriga que me deu, Etienne, na execução do projeto? Foi a clientela. Porque é como nós falamos aqui, a gente não era do ramo, porque geralmente quem é do ramo é conhecido, traz as pessoas, entendeu? Mas como diz o velho Romário, foi o dedo de Papai do Céu que botou assim da gente e falou, vocês são os caras. Porque a gente começou assim, como meu irmão falou aqui, nem pedalar a gente pedalava, nem conhecer alguém para indicar a gente. Pelo contrário, minto. A gente tem um primo irmão, que pedalava, que pedala. Hoje ele não está aqui mais no Brasil. Então, foi uma das pessoas que deu força para a gente, que incentivou, e a gente tocou o barco para frente. Mas, para a gente conquistar esse público, a gente tem que agradecer muito ao aconchego de Gil, essa maneira dele de conversar com as pessoas, de transmitir amizade, de transmitir confiança, a humildade dele, a sinceridade dele, que foi conquistando esse público que hoje eu falo bem assim, olha, hoje nego fala desse Gil, eu posso ir para qualquer lugar, mas é você que pega na minha bike. Aí vem o Fábio também, que está nessa área de manutenção, certo? E está se revelando, está dando conta do negócio, entendeu? Então, hoje, a nossa vitrine é o quê? É o aconchego, a confiança, a competência, a dedicação, o carinho que a gente dá nesse bem comum que as pessoas adquirem. Que muita gente fala desse, pô, dá 20 mil, 80 mil em uma bike. Para você ver, 80 mil em uma bike, entrega na mão da gente. Então, a gente tem que ter todo o carinho, colocar o nosso amor, a nossa emoção ali dentro, desde a hora que ele abre essa porta ao colocar a bike no carro. E eu me lembro que naquela reunião que nós fizemos, que você citou aí, para ver as vulnerabilidades, né? Nós apresentamos um projeto e apresentamos uma meta que nós tínhamos. E que todo mundo rebateu, não concordou. A gente disse que a gente tinha a meta de 1 ano virar referência em manutenção. Lembra disso, que todo mundo rebateu, dizendo que achava um tempo muito curto? E a gente pode dizer que esse... a gente pode dizer que esse 1 ano aconteceu. Que hoje a M3X Bike é uma referência de manutenção. Recebe gente de várias lojas, e hoje eu posso dizer que Gil é uma referência de mecânico. Então, ele é uma referência já conhecido pode dizer, por muita gente, por muitos lugares. Muito legal o que vocês falaram aí, né? Porque quando a gente falou no início, né, a gente falou muito do planejamento, que a gente foi muito nos gaps, né? Quais são os gaps de competência, né? Lembra? E um dos gaps que mais me preocupava era que vocês não conheciam nada de ciclismo, né? E as pessoas que vocês procuravam também não conheciam muito, né? A gente, né, procurou algumas associações na época, algumas pessoas não tinham conhecimento, né? E eu acho que essa ida de Gil para São Paulo, né, para fazer esse curso, né, no centro de referência em manutenção de bicicleta, acho que foi fundamental, e além de desenvolver o network também, né? Então,
o planejamento ele foi todo baseado nisso, foi todo baseado em levantar os gaps e ver como é que eu vou superar esses gaps, né? Porque uma coisa é, eu tenho um gap e não vou fazer nada, vou ficar esperando. Não, vocês não. A gente levantou os gaps e vocês estavam sempre querendo superar, né, esses gaps, né, para a gente poder começar, né, a abrir o negócio. E claro que, como vocês falaram, dá um frio na barriga, né? Qualquer negócio dá, né? Qualquer atividade dá, né? Toda vez que eu vou dar aula, que eu entro, né, no primeiro, né, até virtual hoje, né, aulas virtuais, a gente sente um frio da barriga, né, com toda a turma que eu vou dar aula. Uma coisa que Marcos falou aí, que eu já aproveitando um gancho para a próxima pergunta, foi assim, nem tudo foi maravilhoso, nem tudo foi, né, foi bom, né? Mas, né, vamos falar agora de lições aprendidas, né? O que é que vocês fariam diferente? O que é que vocês não fariam? Né? E o que é que vocês continuariam a fazer se fosse abrir um outro negócio? Né? Ou seja, o que é que vocês... Né? Os pontos positivos, né, que vocês fariam novamente e aqueles pontos que vocês fariam diferente, né? Vocês podem falar um pouco sobre isso? Etienne, eu não vejo ponto negativo. Eu faria tudo de novo e aconselho a seguir esse roteiro que nós fizemos. Procurar um profissional, entendeu? E ser persistente, ter confiança nos seus ideais, nos seus princípios e continuar a mesma coisa. Eu não cortaria nada, porque, como eu lhe falei, estamos crescendo, estamos aprendendo. Vamos ter outras dificuldades, vamos ter várias aprendizagens, entendeu? E todas as aprendizagens, todas as experiências, boas ou ruins, mas servem para lapidar a gente. Então, eu não cortaria nada. Eu fazia tudo de novo, os mesmos passos, porque eu estou lhe falando agora, eu não ia mais lhe olhar de cara feia. Porque agora eu tenho noção do que você está me pedindo. Entendeu? Eu não ia mais olhar. Esse cara está querendo brincar comigo. Esse cara está querendo me provocar, minha paciência já está esgotando. Agora não. Agora eu sei que o que você está falando tem uma base. Existe uma teoria. Eu não tinha aquela experiência. Então, eu não mudaria nada. Eu não me arrependo de nada. Até mesmo a minha falta de conhecimento, a minha falta de paciência, de compreensão, você tirou de letra, bicho. Você chegava e provocava, e ficava com a sua educação, a sua tranquilidade ali, olhava, às vezes levantava, saía um pouquinho, quando voltava, e vinha, futucava de novo na ferida. Então foi tudo maravilhoso, tudo aprendizado. Eu estou com o Marcos. Eu, quando olho para trás, assim, é uma coisa que a gente, quando fala aqui, todas as dificuldades, nas nossas reuniões, a gente fala isso, que a gente sente muito orgulho de ter feito tudo certo desde o início. Né? A gente não procurou dar passo maior do que a nossa perna, a gente não procurou, não teve a falta de humildade de achar que éramos capazes de fazer tudo sem ter a capacitação. Então, buscamos capacitação desde cedo, buscamos um profissional. Então, assim, nosso projeto, desde o início, teve você, que é um profissional, que foi o mentor de nosso projeto. Então, olhando para trás, não tem nada que eu dissesse assim, eu faria isso diferente. E aconselho a todo mundo isso. Quem tem suas ideias, essas ideias precisam ganhar formato. E a melhor forma de você formar um formato é buscar um profissional sério, um profissional competente, para lhe ajudar a dar formato. Então, de lá para cá, eu não tenho. Os erros que nós fizemos, eu não posso dizer, eu não erraria de novo, porque eu não erraria hoje, que eu aprendi com eles. Mas se fosse voltar atrás, eu passaria por tudo de novo, as compras que nós fizemos errado, as decisões que nós tomamos errado aqui. Agora, em relação ao planejamento, até a abertura da loja, e eu não tenho nada que mudar, e nem aqui, porque as coisas que vêm acontecendo, a gente tem feito assim, às vezes a gente comenta como o projeto é interessante, como aqueles números hoje mostram a realidade, como aqueles números batem, como aquilo que a gente discutiu lá atrás no projeto, hoje nos mostra na prática. As coisas acontecendo, é tipo assim, a gente já sabia o que ia acontecer, já sabia a dificuldade que a gente ia enfrentar. A gente trazer esse projeto de São Paulo para cá, a gente sabia, a gente discutia na reunião.
que seria um processo lento, porque a gente ia abrir as portas aqui e ia receber pessoas desconfiadas, pessoas que tinham sido enganadas. Então, a gente tinha que ter uma linguagem para oferecer as coisas para essa pessoa, sem ela pensar que a gente estava tentando empurrar as coisas para ela, como a maioria dos lugares. Tudo que a gente faz hoje aqui é fotografando, é conversando, é com toda a transparência, e é isso que a gente vem construindo. Nossa proposta era essa, construir uma coisa, mas a gente falava isso lá, não vai ser fácil. E não foi. As coisas foram acontecendo lento. Nós passamos um bom tempo lento, porque as pessoas chegavam aqui, assim, preocupadas com o preço, porque era mais barato. E como diz a habilidade de Gil, com a capacitação técnica dele, de ter a paciência, de explicar tudo isso, foi convertendo muita gente que fazia trabalhos aí que eram um quarto do valor do nosso, mas eles enxergaram que não tinha qualidade. Hoje fazem aqui com todo esforço, não saem daqui da loja mais. Então foi assim, desafios, mas que a gente lá atrás no projeto já enxergava tudo que a gente ia passar. Tudo que a gente passou, o projeto já tinha nos mostrado as etapas, qual seria, o tempo que seria. A gente não veio cheio de ânsia, achando que os resultados sairiam logo. Isso é fundamental para... É o conselho que eu dou, fundamental para as pessoas. Que a gente fez tudo, a receita de bolo. Procuramos os profissionais, nada foi pela nossa cabeça. Então, assim, a gente precisava de pessoas que conhecessem sobre banco, sobre negociação com banco. Procuramos um consultor financeiro. Precisava de alguém que organizasse as nossas ideias. Procuramos um consultor Etienne, o melhor de todos, entendeu? Precisava de alguém que fizemos um plano de projetos, fizemos Sebrae, buscamos tudo. Nada foi assim, a nossa cabeça. Deu vontade de fazer isso, vamos fazer. Não. Fizemos tudo. Então, volta ao passado e diga, o que é que faltou? A gente imagina que não tinha faltado nada. Né? Então as coisas foram feitas, tudo que era orientação, você que era nosso mentor, sempre o que você orientava não estava no seu alcance, não estava no seu conhecimento, você sugeria a gente procurar um profissional do ramo para nos ajudar. E sempre isso funcionava. Então a gente entrou com esse formato de tudo ser muito profissional, tudo muito bem planejado. Então não tem assim, não tem como dar errado. É como você tem muita verdade, muito esforço. A gente luta muito aqui, trabalha muito para oferecer o melhor possível. É o que o Fábio falou. A gente trouxe a qualidade de São Paulo com um preço totalmente compatível com o nosso estado, com Salvador, entendeu? Então não tem nada fora de uma realidade. Muito legal isso que vocês falaram, né? Eu sempre digo, uma coisa que começou certo, né? Ele vai continuar certo, né? Então hoje eu não fico preocupado com vocês, né? Porque eu sei que tudo que vocês vão fazer hoje, vocês vão fazer usando planejamento, vocês vão colocar os números antes, né? Então qualquer evento que vocês vão fazer, vocês vão verificar quanto é que vai custar esse evento, né? O que esse evento vai trazer de valor para a empresa. Então, hoje eu fico despreocupado com vocês, né? Eu sei que tudo que vocês fazem aí é de qualidade e tem todo um planejamento. Agora, Jenny, é importante colocar que esse planejamento, esse aconselhamento do mentor do projeto não termina na execução do projeto. Isso sempre vem acompanhando a gente. Prova disso que a gente sempre está consultando você. Entendeu? A gente, sem qualquer dúvida, como você falou aí, qualquer empreendimento, qualquer passo que a gente venha dar, a gente sempre está consultando vocês. Fruto da confiança, né? Porque tudo é fruto da confiança. E é por isso que está dando certo. A gente não pode se achar autodidata. Ele chegar e falar assim, não, agora eu já sei o caminho. E sempre tem que ter a orientação do professor. A gente nunca pode se igualar ao professor, entendeu? Ao mentor. Porque ele sempre tem algo a oferecer a gente. Então, a MTX Bike sempre vai ter essa parceria com você. Mas, como eu falei, né, eu fico despreocupado com vocês, né? Eu sei que vocês têm essa preocupação, até para vocês terem essa preocupação, quando tem alguma coisa assim mais complexa, né, vocês me procuram, mas eu fico mais despreocupado, né, porque eu sinto que vocês absorveram, né? É muito importante vocês terem absorvido essa coisa do planejamento, essa coisa do pensar, essa coisa dos números, né? Terem os números para fazer qualquer coisa, e não simplesmente sair fazendo como a gente vê e depois, os números não eram como a gente, né, como a gente pensava.
Vocês não, vocês já têm esse planejamento, né? Quando eu falei que eu fico despreocupado, não é que eu estou largando vocês, não vou largar vocês, né? Mas eu fico mais Nunca. preocupado, né? Eu fico mais despreocupado porque vocês têm isso, né? Vocês absorveram, né? Absorveram muito, né? E hoje, o que vocês, né, diriam assim, qual é o maior desafio hoje, né, com a loja em andamento, com o negócio em andamento? Qual é o maior desafio hoje de vocês? Assim, o desafio hoje maior é que a gente vem caminhando e, graças a Deus, as coisas vêm se estruturando como a gente planejou e já começamos a pensar na expansão. Isso é uma coisa que já bate a nossa porta. Nós não podemos falar aqui, mas aqui temos alguns convites, algumas coisas estão chegando para a gente de desafios e que a gente já vai precisar, já está batendo o degrau, já estamos diante do degrau da expansão. E um grande desafio que a gente percebe é assim, a 4M, vamos dizer, 3M, né? Mas na verdade a gente sabe que na prática. E é assim, é uma família. Mas nesse degrau da expansão a gente sabe que a gente vai ter que abrir as portas para pessoas que não são dessa família. Então, o nosso grande desafio é estruturar e ver a melhor forma, como você mesmo disse, de buscar pessoas que se identifiquem com o que a gente pensa, o que a gente fala, e principalmente a gente tem uma relação muito de confiança aqui, né? De não se preocupar muito de trancar nada, da forma de acesso, de buscar, porque é uma família que a gente se conhece. E quando a gente abrir as portas, algumas coisas vão ter que mudar, né? Alguns procedimentos, algumas ações, principalmente desde a seleção, encontrar pessoas que se identifiquem com essa nossa forma de agir e pensar, no que diz respeito a tudo, as nossas crenças, o respeito com o cliente, a honestidade em primeiro lugar, a transparência em tudo que faz. Então, hoje, o nosso grande desafio é estruturar a nossa loja, estruturar o projeto para esse crescimento. É isso que a gente hoje já fala, não só na questão física, né, que a gente já pensa nisso, que alguns passos, algumas decisões que a gente vai ter que tomar vem junto à necessidade de uma expansão da questão física, mas também a questão da expansão da filosofia, expressão da moral, da cultura, entendeu? Isso é uma preocupação que a gente está buscando, qual é o formato que nós vamos dar para que a gente cresça sem perder nada do que nós construímos até aqui. Essa é a grande preocupação, o grande desafio. Muito legal, né? Então, né? E o crescimento, né? Com planejamento, né? Mais uma vez, né? Então, o planejamento sempre, né? Vocês não, né? Vocês estão se preparando, né? Para o crescimento, né? Muito importante isso, né? Sempre ter o planejamento, avaliar os riscos, né? Então, para mim, está bem claro que vocês já têm esses riscos mapeados, né? E o que fazer, né? Que é isso que vocês estão verificando agora, né? Muito bom, né? Bom, estamos terminando agora a nossa entrevista, né? Muito obrigado a vocês, né? Queria que vocês deixassem, né, uma dica, né, para quem quer abrir um negócio, né, uma loja, né, alguma coisa semelhante ao negócio de vocês, assim, loja em outro setor também, em outra área. Que dicas vocês dariam? E é você se dedicar, é você não parar de aprender, não parar de buscar o conhecimento e respeitar muito o seu cliente para que ele perceba isso. Quando ele perceber que é valorizado, respeitado, com certeza há uma fidelização e uma grande chance, né, dessa convocação que ele faz, né, de todos ao seu redor, que buscam o mesmo serviço. Você acaba virando referência por causa disso, devido à dedicação, ao tratamento, né, que você dá tanto ao produto, que hoje que eu trabalho com bike, e tenho muito amor no que eu faço, como também ao seu cliente. O meu recado, Jenny, é o planejamento. Porque se não tiver planejamento, é tentativa e erro. Você conhece essa palavra, né? Tentativa e erro. Isso aí a gente aprende até na sintonia de controle, nos projetos. Então, sem planejamento, meu amigo, não existe nada, é você jogar dinheiro no ralo.
sem números é você jogar dinheiro no ralo. Olha o que eu estou falando, sem número. Quem brigava direto, que diabo de números são esses, rapaz, que você está querendo? Então, eu acho que o grande aprendizado para quem quer abrir alguma coisa, rapaz, separe o dinheiro. É o dinheiro mais bem investido. É no planejar. Agora, e na confiança da pessoa que está lhe orientando. Entendeu? Escolher os profissionais certos, ouvir certo, e aquela pessoa também entrar, se envolver com o seu projeto, se encantar com o seu projeto, com o seu sonho, e sonhar junto com você, para isso se tornar realidade. Eu usaria a palavra honestidade. Honestidade é uma palavra que, às vezes, no nosso país é meio piegas, às vezes, mas honestidade. Então, seja honesto com você desde o início. Honestidade para você buscar algo que você se identifique, algo que você goste, porque precisa de muita dedicação. Não é ser fácil ser empreendedor nessa nossa, né, nessa nossa cultura, em que tudo é muito difícil, imposto, burocracia. Como eu disse, para você fazer o certo dá trabalho. Então, seja honesto naquilo, não vá fazer algo porque alguém falou, porque alguém disse, ou porque está na moda. Então, seja honesto com você em buscar algo que você se identifique. Seja honesto com você e se pergunte se você realmente quer ser empreendedor, ou você está indo porque alguém falou, porque alguém disse, que sua mulher, se você quer ser, porque não é fácil. Comece o quanto antes. Quem, por exemplo, trabalha, talvez eu diga isso, o que eu faria diferente ter começado mais cedo. Então, se você tem um trabalho, tem um projeto como eu, para um plano B, comece logo a fazer isso. Não espere a hora que você já tiver para se aposentar ou já estiver saindo. Comece antes, porque você vai enfrentar dificuldade, porque talvez quando você for sair já esteja dando os frutos. Busque qualificação e planejamento. Busque profissionais para isso. Não faça. Você vê assim, eu costumo sempre dizer que a nossa região é um terreno fértil. Por quê? Porque é muito carente de muita coisa, principalmente serviço. Então, quem faz um trabalho sério, um trabalho bem planejado, um trabalho de qualidade, tem seu espaço para dar tudo certo. Agora, você vê também muita gente abrindo e fechando negócio, porque quando você vê, eu sei fazer muito bem isso, mas às vezes você é muito bom para executar algo de manutenção, mas não é bom para administrar, não é bom com o financeiro, não é bom com outras coisas. Então, isso você vai enxergar no planejamento. Quais são suas carências, quais são suas vulnerabilidades. Então, o conselho que eu dou é, primeiro tenha a ideia, primeiro, antes de tudo, se pergunte se é o que você quer, se é o seu sonho, se é aquilo que você quer, acredite e vá fundo. E qual é o próximo passo? É qualificação naquilo que você quer fazer, para poder oferecer o de melhor para o seu cliente, e busque um profissional, como eu disse, de confiança, para organizar suas ideias, para mostrar para você aquilo que você tem de forte e aquilo que você precisa melhorar, aquilo que você vai poder fazer dentro do seu projeto e aquilo que você vai ter que buscar pessoas para fazer, porque você não tem a capacidade, não tem o perfil, não tem como fazer você. Porque o grande mal é esse. Eu me lembro quando eu tomei o curso do Empretec, eles dão 10 qualidades do empreendedor. E uma coisa que eles diziam assim, esses empreendedores que estão aí, que são bem-sucedidos na vida, não é que ele tem umas 10 qualidades, é que eles têm a compreensão de que ele sabe as qualidades que ele tem e sabe as que ele não tem, e busca profissionais para fazer as que ele não tem. Esse é o grande segredo do sucesso. É planejamento. E se eu puder indicar alguém que tem esse perfil que eu falei, de honestidade, de competência, eu indicaria eu indicaria o Etienne de gestão de projeto na prática. Mas existe uma coisa chamada livre-arbítrio. Eu já dei a dica, mas vocês têm o livre-arbítrio de escolher o profissional que vocês quiserem. Nós estamos muito felizes e gratos. Acho assim, quando você, como eu disse a vocês, é generosidade, e quando você faz coisas boas, o universo se manifesta trazendo coisas boas para você. E eu acho que tudo nós são pessoas que vêm se encaixando, é isso que eu digo. As pessoas que você, a pessoa que fez o nosso projeto, Zilda e Garbu, todos viraram amigos, todos se aproximam desse projeto nosso, viram coisas especiais, viram amigos. Então isso é muito bom, porque eu acho que isso tudo é o retorno que a gente dá para vocês também. Entendeu? Eu ia falar, né? Terminaram virando amigos, né? Terminaram virando amigos também. E
Muito obrigado, gente. Muito obrigado pelo carinho de vocês, né? Muitas vezes até exagerado, né? Mas muito obrigado mesmo, né? Eu acho que, como vocês falaram, né? Acho que o que o Fábio falou aí no final, né? De assim, você tem algumas competências que você precisa. Se você não tem, você vai procurar, né? Eu sempre fiz isso durante a minha vida profissional e até hoje também eu faço isso, de procurar os nossos gaps de competência, né? Procurar em outra pessoa. Né? Eu fazia isso desde quando eu era mais novo, desde quando eu comecei, né? Então eu procurava sempre o estagiário que ele cobrisse aquele gap, né? Aquele gap que eu tinha, né? Então isso é muito bom, né? Mas muito obrigado, gente, pela disponibilidade do tempo de vocês, né? Muito obrigado mesmo, né? Muito obrigado pelo carinho de vocês aí durante a entrevista e sempre, né? Sempre contem comigo, né? Para essa escalada de vocês, É né? recíproco. Para o crescimento. Muito obrigado mesmo. Nós também agradecemos a você por esse espaço, pela sua dedicação de tempo a gente aí. E, assim, uma pessoa que sempre, como a gente precisa, liga, está sempre disponível. Então, a gente só tem a agradecer também. Né? E pedir que Deus nos abençoe a todos e que a gente possa ser assim, comprometido com, como eu disse, com a honestidade, com o que é certo e esperar que os frutos venham. Muito legal, Fábio. Então, os valores, né, muito importantes, né? Então, ok, gente. Então, até a próxima entrevista.